malta, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, em primeiro lugar temos atualizações, tivemos um upgrade, era isso que eu queria dizer. Temos um upgrade, eu agora estou microfonada, eu fiz este pequeno investimento para ver se o áudio dos vídeos fica melhor e eu espero que esteja a ficar alguma coisa de jeito, genuinamente, que eu só vou ver na hora que eu for editar. Eu neste momento, tecnicamente estou de férias, mas eu ainda não estou oficialmente de férias, porquê? Porque ainda vou ter que fazer um exame. Estamos agora na contagem crescente até o exame, tenho que fazer os trabalhos que me faltam. E é isso que vocês vão acompanhar neste vídeo, basicamente, malta. Eu agora estou, assim, numa loucura. Eu acordo a pensar no exame, eu vou dormir a pensar no exame, passo o dia todo a pensar no exame que eu tenho que ir fazer ainda. E é um exame, assim, muito prático. Os trabalhos são todos muito, muito práticos. Então, demanda muito tempo, muita paciência, muita calma, que é o que eu às vezes não tenho. Mas enfim, vocês vão acompanhar agora estes dias comigo como é que está a ser a minha preparação para o exame. Eu acho que eu comentei lá no TikTok, mas eu ainda não comentei aqui no YouTube, que eu ia dizer na minha faculdade, eu não sei se todos os cursos da minha faculdade são assim, mas pronto, o meu curso especificamente, a pessoa quando vai a exame não é chegar lá e ter um enunciado e ter que responder esse enunciado. Claro que também tem essa opção, mas os exames que nós temos que fazer, na grande maioria dos casos, é, por exemplo, o aluno que faltou muitas vezes e não realizou todos os trabalhos, ou que não conseguiu finalizar mesmo alguma coisa, faltou às vezes só um trabalho ou finalizar um detalhe e tem que ir a exame porque não conseguiu entregar tudo o que era. Ir a exame é basicamente só ou melhorar algum trabalho que não estava tão bom, ou finalizar o que faltava, é basicamente isso. Então eu agora nestes dias vou realmente fazer tudo aquilo que eu não fiz logo, por escolha minha. Eu depois já vos explico, mas por escolha minha teve trabalhos que eu deixei para depois e eu agora tenho que os fazer para entregar em exame. Pelo que eu sei, por aquilo que já me foi falado pelos professores, acho que também tem a opção de chegarmos lá e termos um enunciado. Mas eu também acredito que isso tinha que ser uma coisa falada antecipadamente com o professor. Dito tudo isto, porque é que eu deixei estes trabalhos por fazer? Este semestre ele foi muito subcarregado. O primeiro semestre já tinha sido bastante. Eu depois vou fazer um vídeo só a falar sobre a minha experiência na faculdade, sobre, enfim, todos esses detalhes, dúvidas que vocês possam ter, inclusive se tiverem alguma dúvida, deixem-me saber aqui nos comentários que no próximo vídeo eu vou falar realmente sobre tudo isso. Ignorem, por favor, o estado em que se encontra o meu cabelo, porque realmente não foi uma prioridade para mim hoje. Mas enfim, foco no que eu queria dizer. Este semestre, comparado com o primeiro semestre, foi muito subcarregado, muito mesmo. Porque tivemos, assim, em primeiro lugar, muitos trabalhos mesmo, e depois muitos trabalhos que demandavam muito tempo, muita dedicação da pessoa, e tempo esse que nós não tínhamos. E eu cheguei a um ponto em que esta cadeira agora que eu estou a tratar chama-se Ilustração Científica. E eu cheguei a um ponto em que eu ou fazia os trabalhos de ilustração científica ou tentava conciliar todos os outros e fazer todos os outros. Porque os trabalhos de ilustração científica são trabalhos que eu fico, sem brincadeira, 2, 3 dias só naquilo. E esses 2, 3 dias só naquilo eram 2, 3 dias que eu podia estar a fazer todos os outros trabalhos. Nós também tínhamos outra cadeira bastante complicada, que é a infanto-juvenil, que nós tínhamos também muitos, muitos trabalhos. Só que eram mais trabalhos de recorte e colagem, então era mais ok, digamos assim, conciliar com os outros trabalhos. Por exemplo, eu fazia os moldes daquilo que eu queria e metia-me a fazer um trabalho do computador. Depois ia lá e recortava, depois ia fazer outro trabalho. Depois ia lá e tipo colava as coisas, montava tudo bonitinho e ia fazer outro trabalho. Então assim, dava para conciliar. A ilustração científica é uma cadeira que nós temos que realmente colocar a mão na massa, é mexer em aquarela, ou mexer em guache, ou com lápis de cor, ou mesmo só grafite, ou por exemplo, fizemos também trabalhos em quê? Em Sketchboard, foi assim, um dos piores mesmo. Também já fizemos trabalhos de pontilhismo, que basicamente eu passei 2 tardes inteiras só a fazer pontinhos num papel. É uma coisa interessante, a gente aprende, a gente evolui, vemos resultados que se calhar não iríamos pensar em testar se não estivéssemos na faculdade. De facto, é uma realidade, mas são trabalhos que demandam muito, muito tempo. Então, eu quando estava a perceber que realmente estava com muitos, muitos trabalhos e pouco tempo, né? Porque o semestre chega a um ponto que a gente começa a ver o final do semestre a aproximar-se e temos que racionalizar como é que vamos conseguir fazer tudo. A minha escolha foi, ao invés de tentar fazer tudo sabendo que vou fracassar e vou acabar por ter que ir se calhar a todos os exames,
eu vou-me dedicar a todas as outras, deixar esta de lado e ir só a um exame. Porque eu agora tenho este tempo, tenho cerca de 5 dias, se não me engano, para despachar tudo o que me falta. Vai ser uma pequena maratona que eu vou fazer durante estes 5 dias. Vai. Mas foi uma escolha minha e é isso que eu vou fazer agora. Eu, neste momento, eu tenho uma listinha das exatas coisas que eu preciso de fazer. Eu tenho o trabalho de guache, o trabalho de aquarela e o que era o trabalho final. O trabalho final, obviamente, demanda mais coisas. Se eu conseguisse fazer cada um desses trabalhos em apenas um dia, 3 dias estava bom, tendo em conta que eu tenho 5 dias, os últimos 2 era para descansar. Mas eu vou ser realista, que eu sei que não vou conseguir fazer um trabalho em cada dia. Eu talvez consiga fazer, por exemplo, hoje tudo do guache, amanhã tudo da aquarela, mas depois o trabalho final são 2 ilustrações e ainda a junção de tudo. Então eu vou tentar hoje despachar pelo menos tudo de um material e amanhã tudo de outro material, para depois os últimos dias serem para o trabalho final. Estou a dizer isto, possivelmente daqui a alguns minutos estou eu a fazer outra coisa completamente diferente, por exemplo, a pegar no trabalho final, mas eu realmente vou focar-me ao máximo e vou pegar agora nas folhas que eu preciso, nos materiais que me faltam e pôr mãos à obra. Pô, malta, como vocês viram aí, estive aqui durante um bom tempo atarefada a tentar praticar um dos exercícios. Eu ainda não sei se eu vou depois continuar isto para tentar melhorar, se eu deixo assim mesmo, se eu faço outro do zero, não sei. Mas eu agora vou dar uma pausa que eu vou lanchar, que já estou com fome, estou cansada. Eu hoje decidi realmente começar pela aquarela porque eu estava muito frustrada. Eu nas aulas já tinha tentado começar a aquarela e não me estava a correr nada bem. Vi a minha amiga estava sentada ao meu lado, eu consegui fazer aquilo super bem e o meu ficar todo manchado, aquilo estava a frustrar tanto, tanto, tanto. Se eu fosse começar pelo guache, eu ia ficar com aquilo na cabeça de que será que eu não vou conseguir mesmo fazer da aquarela e tal. Epá, correr bem é uma palavra forte, está a correr bem melhor do que estava quando foi lá na aula, mas também não está a correr super, super bem. Eu, quando terminar de lanchar, estou a pensar fazer a ilustração oficial, porque imaginem, todos os trabalhos que a gente tem, independentemente da técnica, do material, do que for, temos sempre a ilustração em si e depois temos tipo alguns testes, algum exercício assim, uma brincadeirinha, digamos assim, com o material para irmos testando antes de fazer a ilustração oficial. Eu acho que ainda não estou com prática o suficiente, mas eu vou mesmo assim tentar. Eu tenho as imagens no computador, eu tenho que as passar para o papel. Eu estou a pensar usar aqueles papéis fininhos, sabem, para passar a imagem. Eu vou passar uma vez para o diário gráfico e uma vez para a folha que eu vou de facto entregar para o professor. Eu vou treinar primeiro aqui no diário gráfico, porque realmente tenho muita dificuldade. Ou deixo manchado, ou deixo pigmenta mais, ou não consigo pigmentar, tenho muita dificuldade com a aquarela. Ainda assim, está a ficar bem melhor. Eu vou-vos mostrar, tipo assim, de longe deve estar lindo, aproximam está um horror. Assim, deem um desconto, malta. Assim, eu realmente não usava a aquarela para fazer realismo. Pô, eu realmente vou fazer uma pausa, já para não falar que eu estou a morrer de calor. Tipo, está um calor infernal. Eu estou com este top, eu estou de calções e eu estou assim, a suar, está péssimo este tempo.
Bom, malta, já estou aqui há algumas horas. Eu não tenho noção sequer do tempo que passou, ainda não fui ver as horas. Mas estive aqui algumas horas a tentar despachar o máximo possível de hoje. Eu já tenho praticamente tudo feito, eu só quero melhorar um pouco a ilustração que vocês estiveram a ver agora que eu fiz. E aqueles círculos que eu vos mostrei há bocado, eu vou ter que refazer na folha em que eu vou de facto entregar ao professor, porque aquilo foi só um teste. Só que eu agora vou jantar. Vou dar uma pausa, vou jantar, até porque eu estou super, super cansada, então é isso. Mas eu vou ser sincera, não está incrível, não está incrível, eu sei disso. Era suposto ser uma coisa, um desenho realista e eu sei que não está realista. Mas apesar de tudo, eu estou orgulhosa porque estou a ver evolução. Estou muito cansada, vocês não têm noção do nível de cansaço que eu estou, porque eu fiquei muitas horas só a olhar para isto. Olhem, coloquei música, estou aqui há horas a ouvir uma playlist de música que já não sei nem metade das músicas que apareceram aqui, mas pronto. Mas ajudou-me a descontrair um pouquinho mais. Bom, malta, voltei. Já tive a minha pausa, já jantei e agora estou de volta aqui para o meu setupzinho. Já não me estou a sentir cansada como estava há bocado, obviamente, porque, né, dei uma pausa. Mas agora estou a olhar para isto, estou a ver todos os defeitos do trabalho e estou tipo, não. Não. Hoje a minha meta é acabar as coisas de aquarela. Bom, eu agora vou dar uns retoques do preto, porque o preto, não está cinza, está preto, mas eu preciso que ele fique mais preto. O meu quarto está cheio de melgas, eu vou ficar toda mordida esta noite. Eu vou ser devorada pelas melgas. Ignorem o estado do meu cabelo estar cada vez pior, mas realmente não está a ser a minha prioridade neste momento. Eu desta vez não gravei porque, não sei, senti que ia ser muito secante o que eu ia mostrar e porque eu também estava super cansada, então, não sei, não priorizei estar a gravar. Mas o de hoje, o que eu tinha para fazer hoje, acho eu que já está tudo concluído. Vou tentar virar para vos mostrar, ainda está aqui colado, mas está assim, não está perfeito, sei que não está, mas está feito. Está feito, existe o trabalho e é isso que importa. São exatamente 00:02, então assim, demorou bastante. Eu hoje tinha a meta de me deitar 9:30, 10, porque amanhã quero acordar, quer dizer, amanhã barra hoje, quero acordar cedo para ser produtiva e é isso. Eu vou acordar cedo de qualquer maneira, nem que eu durma menos, mas eu estou feliz porque a minha meta de hoje, eu não tinha necessariamente a meta de fazer a aquarela, tinha a meta de aquilo que eu fosse fazer, eu acabava. Se eu fosse fazer o guache, eu terminava o guache todo, se eu fosse fazer a aquarela, terminava a aquarela toda. E assim, está tudo. Tem a ilustração final, que não está incrível, mas fiz o melhor que eu conseguia. Tenho os testes de cores aqui com as esferas, não estão perfeitas, mas dei o meu melhor. É isso. Ok, malta, desculpem o escuro que está no meu quarto, mas assim, está um calor gigantesco, eu tive que deixar tudo fechado porque senão não dava. Estamos no dia seguinte, só que, assim, eu hoje não me estou a sentir muito bem e está a dar um calor extremo para hoje, um calor extremo mesmo. Então nós resolvemos ir todos sair, vamos dar uma volta, vamos ao shopping aqui perto
na nossa casa, porque vai estar fresquinho dentro do shopping. Vou se calhar aproveitar e ver um filme no cinema. Por isso a parte dos trabalhos fica para outro dia. Eu tinha raciocinado 3 dias para fazer o trabalho final. Mas eu acho que consigo fazer em 2 dias e também qualquer coisa. A parte mais básica do trabalho eu faço quando chegar a casa, que é basicamente só a estrutura no computador. E depois eu mostro-vos, se eu fizer alguma coisa. Mas enfim, vou ao cinema. Se eu realmente for ver o filme, provavelmente vou ver o filme do Lilo Stitch, porque é o horário que eu posso ir ver. Eu queria ver o live action de Como Treinar o Seu Dragão, mas acho que não vou conseguir, porque o horário já não é muito conveniente para mim. Então provavelmente vou ver o live action de Lilo Stitch. Mas é isso. Alô, malta. Bom, disse-vos que ia gravar ontem e acabei por não gravar, mas em minha defesa eu não gravei nada porque eu não fiz nada. Ontem estava a dar que ia ser o dia de calor aqui na cidade onde eu moro e realmente foi um calor absurdo. Eu acordei a passar mal por causa do calor, fiquei a manhã toda a sentir mal por conta do calor, não estava a conseguir trabalhar e os meus pais iam sair. Iam para o shopping porque tinham coisas para resolver lá e olha, aproveitei e fui com eles porque no shopping está fresquinho, aproveitei para ir ao cinema. Tive assim um dia para relaxar de facto, que eu também estava a precisar, né? Sendo bem sincera, estava a precisar porque, como eu acho que já disse neste vídeo, a minha última semana de aulas foi muito, muito, muito subcarregada, então assim, eu estava a precisar de facto desse descansozinho. Eu ainda preciso realmente de descansar, eu preciso mesmo de entrar no meu mood de férias, mas não vai acontecer entretanto porque, né, ainda tenho os trabalhos da faculdade para fazer. Mas, bom, eu, se não me engano, já tinha mostrado, né, isto aqui que eu estive a fazer no primeiro dia, assim, de foco a sério, que foi o trabalho da aquarela. Eu agora vou descolar isto aqui da placa. E eu hoje estava na dúvida se eu ia fazer o trabalho dos guaches ou se eu vou focar-me nas ilustrações do trabalho final. Só que eu estou muito insegura para ir fazer o trabalho dos guaches. Então eu acho que eu vou-me focar hoje nas ilustrações do trabalho final, até porque o trabalho final conta muito mais para a nota. E se eu fizer alguma pausa hoje, que eu acredito que vá fazer, eu vou vendo alguns tutoriais de como utilizar o guache para fazer arte realista. Porque assim, todos os materiais que a gente usou nesta disciplina, eu já tinha, tá, quase todos. O Secretos Borda eu nunca tinha feito. Mas a grande maioria das coisas, das técnicas, eu já tinha usado o material, só que eu não usava para fazer desenho realista, que é o que este professor pede sempre. Então, por isso é que eu estou bastante nervosa para ir fazer o guache, porque é assim, eu com guache até já pintei telas. Pintei uma vez uma tela da igreja aqui da minha cidade, que minha turma ia fazer uma exposição dos sítios principais e mais famosos aqui da minha cidade. Eu escolhi a igreja porque é aqui perto da minha casa. E posso dizer assim, modéstia à parte, acho que ficou bastante bom, só que não ficou realista, porque eu não consigo fazer aquele hiperrealismo, tu olhas e fica sentir que é uma foto. Eu já usei guache, aliás, eu tenho uma coleção de guache e tintas acrílicas ali, porque eu já usei, só que realmente uma tinta tão de boa qualidade é capaz de ter uma certa diferença e para desenho realista nunca me propus a fazer, porque há meia hora a tentar descolar isto porque eu estou com medo de rasgar o papel. Borrou um pouquinho à volta, borrou, mas acho que está bem bom. Eu agora, para o trabalho final, tínhamos que escolher um animal e tínhamos que fazer, acho que era um género de uma tipografia, mas tinha que ser com ilustrações realistas. Escolhemos uma técnica das que utilizámos em aula, das que aprendemos em aula, e montámos assim. Eu não sei explicar bem, mas era basicamente, acho que era uma coisa em A3 ou em A2, ainda tenho que ver o briefing melhor, com esse animal escolhido e tinha que ser com textos a explicar coisas sobre o animal, características, mas tudo aquilo que desse para explicar através das imagens, para explicar em imagem. Mas ainda assim, para ter a descrição do animal. E tinha que ter coisas importantes como as cores, ou a alimentação, o habitat, o tamanho. O tamanho acho que era uma coisa bastante importante, inclusive. Só que isto vai ser montado em computador. Inclusive é a parte que eu estou com mais medo, porque eu tive um problema há pouco tempo com o meu computador. Eu depois vou-vos contar isso noutro vídeo, mas eu há pouco tempo tive um problema grave com o meu computador, então eu não sei até que ponto é que eu vou conseguir fazer essa parte tão bem. Eu vou dar uma melhor de qualquer maneira. Eu vou ver as imagens que eu tinha separado da borboleta que eu escolhi e eu possivelmente vou ter que passar do computador, porque eu cheguei a imprimir, só que não ficou uma resolução muito boa, ficou levemente desfocado e para passar a imagem para o papel, ainda por cima eu que tenho miopia e astigmatismo, eu preciso realmente ver a coisa ali certinha.
Bom, malta, eu hoje não mostrei grande coisa, eu sei, ignorem o estado do meu cabelo, eu estou há horas a fazer o mesmo trabalho. Estou quase a enlouquecer, já tive vontade de desistir umas 999 vezes, mas agora até que está a chegar perto de algum resultado. Eu não me estive a mostrar os updates porque eu enlouqueci tantas vezes que eu decidi deixar a loucura só comigo. Ninguém precisa desistir às minhas loucuras. Não me está a correr muito bem hoje, não. Vou ser bem sincera, não me está a correr bem hoje, mas está a ir. Vou virar aqui a câmera para vos mostrar. Pronto, malta, por enquanto está assim. Eu ainda estou a trabalhar nesta parte aqui desta parte aqui mais escura da asa. É a parte que me está a dar mais trabalho, que está a ficar pior também, porque a parte azul até que estava a ficar mais ou menos decente. Aqui a folha, vocês fechem os olhos e finjam que está perfeitinho, ok? Combinado? Combinado. Boa. E é isso, malta. Eu tinha a intenção de fazer 2 borboletas hoje, só vou conseguir fazer uma. A minha janela está completamente aberta porque está um calor infernal. O meu teto... É efeitos sonoros, malta. Foi tudo combinado. Eu combinei com o senhor dele passar aqui. O meu teto está cheio de melgas porque a luz está acesa e está aberto por causa de entrar fresquinho. Então, assim, esta noite eu vou ser a sobremesa das melgas. Mas é isso, é lidar. Enfim, malta. Eu tenho estado a fazer isto, estou a raciocinar até que ponto é que eu tenho tempo de acabar tudo. Porque eu ainda tenho outra borboleta para fazer, ainda tenho os textos para passar para o computador e tenho todos os trabalhos do gouache. Eu acho que todos os trabalhos do gouache eu consigo acabar tudo em um dia, tal como fiz da aquarela. O problema é outra borboleta. Não sei como é que vai ser. Eu ainda assim acho que consigo terminar a tempo do exame, mas já me estou a preparar caso eu tenha que ir a recurso, que estou a ver que é uma possibilidade realmente. Se eu for a recurso vou ter mais 2 semanas inteiras para despachar trabalhos. Consegui também melhorar alguns trabalhos, o que é bom. Aliás, se eu for a recurso eu vou não só finalizar o que tiver incompleto, como tentar melhorar os trabalhos que eu conseguir, entre eles o da aquarela. Aliás, principalmente o da aquarela, era isso que eu queria dizer. Desculpem que a minha cabeça está muito cansada. E é isso, malta, eu queria muito ficar aqui a conversar com vocês. Eu queria deixar a gravar, só que assim, eu tenho estado a gravar este vídeo com o telemóvel e eu estou a ficar sem bateria. Porque eu hoje, para relaxar, estive a ouvir umas músicas no telemóvel. Esqueci-me que eu estava a gravar o vídeo que eu ia precisar de bateria e é isso. Estou a ficar já sem bateria, não vou conseguir gravar enquanto estou a trabalhar. Eu fico com pena porque esta parte aqui eu acho que até ia ser engraçado ter no vídeo, mas pronto. Eu depois mostro-vos quando eu finalizar, porque assim, são 23 e 11. São 11 e 11, pronto. Eu dei-me tolerância até à meia-noite, porque foi o que eu também fiz, não foi ontem, foi antes de ontem. Estive até à meia-noite aqui a trabalhar. Portanto, eu vou-me dar até à meia-noite. Chegando à meia-noite, se eu ainda não tiver isto pronto, nem perto de estar pronto, eu pauso. Se estiver quase acabado, eu termino. Porque eu também gostava de ver a novela, né? Que eu continuo a gostar muito de ver a novela, apesar do bicho de cabeça que está a ser. E... não vou abdicar de ver a novela. Antes que alguém pense que tenho as prioridades erradas, não. Simplesmente quero não abdicar das coisas que eu gosto só por estar com este trabalho todo, até porque a chance de eu ter que ir a recurso está grande, então... Não sei, acho que não vale a pena abdicar da novela. Eu já não sei o que é que eu estou a dizer. Eu já não sei sinceramente o que é que eu estou a dizer, malta. Eu estou a tentar, mas não está a dar. Portanto, é isso. Um beijo e daqui a pouco venho com mais atualizações. Maltinha, atualizações. Certo, malta. Eu gravei este take todo bonitinho e o meu fone descarregou a meio. Eu não sei nem em que momento é que ele descarregou, só vi que estava com a luzinha apagada, então eu vou assumir que eu perdi todo o último take e vou gravar tudo de novo, sem microfone, porque ele realmente descarregou. Em defesa do meu fone, desde que ele chegou aqui a casa eu ainda não tinha posto a carregar, então o coitado viveu muito já. Bom, o que é que acontece? Eu ontem disse-vos que ia mostrar quando eu terminasse de fazer as coisas, só que eu terminei super tarde, super cansada, nem sequer me lembrei. Lembrei-me quando estava deitada e pensei, não me vou levantar de propósito à 1h da manhã, só para gravar o último take, gravar amanhã de manhã. Resultado, hoje de manhã nem sequer me lembrei, porque eu estava paranoica o que é que eu ia fazer e ainda a tentar acreditar que tinha tempo, mas hoje foi mesmo para abortar a missão, infelizmente. Eu ainda continuei a fazer o trabalho. Eu já vos mostro o que é que eu fiz hoje. Eu não lembro já como é que eu tinha terminado ontem as coisas, mas vou-vos mostrar o que é que eu fiz hoje. Mas, basicamente, hoje continuei a borboleta, só que realmente está a dar muito trabalho esta parte do trabalho. Está a dar muito trabalho esta parte do trabalho. Frase muito bem pensada, realmente. E o que é que acontece? Tive também algumas adversidades pelo processo, né? Alguns obstáculos pelo caminho, entre eles, sem querer borrei e quase comecei tudo de novo. Tive que ficar uma meia hora a trocar mensagens com a minha melhor amiga, porque eu tenho aquela amiga, sabem aquela amiga que é
Vou contar isto à minha amiga, ela nunca me irá julgar. Ela julgou, criticou, gritou e só não bateu porque foi por mensagem. Eu tenho essa amiga, tipo, literalmente eu tenho essa amiga. Então mandei-lhe mensagem, estava a enlouquecer, quase a desistir de tudo, e ela, tipo, está calada, senta-se rápido na cadeira e continua. E foi o que me deu, assim, aquela estaleca para, tipo, não vou desistir de tudo. Eu não consegui terminar a borboleta. A primeira borboleta que eu estava a fazer, sendo que vocês conseguem ver aqui que já estava ali o papel pronto para quando eu terminasse esta borboleta começar a outra. Eu não consegui terminar esta borboleta e faltam-me todos os trabalhos dos guaches. Eu ia dizer que eu não tinha nem aberto a caixa, mas literalmente foi a única coisa que eu fiz foi abrir a caixa. Está aqui aberta. Mas ainda nem testei, não abri nenhum dos guaches, não testei nada. Não sei nem se eles vêm lacrados, se vêm tipo com aquela pratinha que às vezes vem para abrir. Não faço a menor ideia que ainda não abri nenhum. E malta, realmente só tenho mais amanhã e eu não vou ter tempo de acabar tudo. Portanto, eu já aceitei que vou ter que ir a recurso. Honestamente, tendo em conta tudo aquilo que eu fiz, eu acho que até seria mais ou menos ok de eu passar. Só que o professor, numa das últimas aulas, disse que não importava se estava bom ou não os trabalhos. Bastava faltar um trabalho e nós já chumbávamos e tínhamos que ir a exame ou a recurso. Porque tínhamos que ter resposta para todos os pedidos do setor. Podia não ser assim um trabalho incrível, mas tínhamos que ter resposta para todos os pedidos do setor. Então assim, provavelmente eu não passo em exame e tenho que ir a recurso, mas eu vou a exame com consciência disso. Vou na mesma porque eu tenho coisas também para tratar lá na cidade, então é isso. O que mais que eu tenho para dizer? O meu quarto está na verdadeira skin de um quarto de uma pessoa em época de exames. Eu vou-vos mostrar o estado em que está e depois mostro o que é que eu fiz hoje. Eu quero, por favor, pedir que não me julguem, porque é isso, eu já estou a ter a coragem de gravar isto. Portanto, tenham isso em conta, por favor. A minha mesa, sinceramente, ela está muito ok, que ela já teve em estados bem piores. Tipo assim, ali com a minha luzinha acesa, eu trabalho ali na janela. A minha cama, eu literalmente peguei em tudo o que eu tinha posto em cima da mesa, enfiei para cima da cama e deixei para Deus. Bagunça no chão. Tenho os dois guarda-roupas abertos, não é só os dois, para ter a certeza que tem bagunça por toda a parte. E já que eu disse que ia mostrar a bagunça, eu vou mostrar a realidade mesmo. Este é o estado do chão. Bia, mas porquê que o quarto está nesse estado, só tens que levantar e fazer os trabalhos? Não testem a minha capacidade de deixar o meu quarto numa desordem. Eu ainda tenho amanhã, só que eu hoje percebi o quão cansada eu estava quando fui falar com a minha melhor amiga e eu percebi que é assim, eu estar-me a esgotar não vai adiantar, ainda mais o professor que é, realmente não vale a pena. Portanto, eu só vou aceitar a situação em que eu estou e eu vou ter que ir a recurso. Tendo isso em conta, eu não vou estar a matar-me amanhã a tentar fazer isto, ou a enlouquecer se eu pego nisto ou se eu acabo o trabalho final. Tipo, é só desnecessário mesmo estar com esse esforço todo. E eu estou já há uns bons dias que eu deixei de ser gente. Eu ontem mal comi, eu não tenho estado a alimentar-me como deve ser. Eu ia dizer que não paro para ver nada nas redes sociais, eu tenho estado sempre com o YouTube ligado a ouvir músicas. Mas tipo, basicamente é a única coisa que eu tenho feito. Ou por exemplo, quando vou lanchar, ligo durante um bocadinho o TikTok e dou-me o direito de ver tipo 5 TikToks. E pronto. Então assim, eu nestes dias deixei de ser gente autenticamente, portanto eu decidi que eu amanhã vou basicamente reservar o dia para voltar a ser gente, porque mesmo que eu não tenha os trabalhos todos feitos, então recurso eu vou ter mais tempo, eu vou ter mais 2 semanas inteiras. Não é assim muito tempo, se formos a ver bem, mas é algum tempo, então, portanto é assim, o que é que eu vou fazer? Vou realmente tirar o dia amanhã para voltar a ser gente, tomar assim o banho que eu estou a pedir a Deus para ter tempo de tomar, fazer assim uma hidratação assim mega no meu cabelo. Aí na câmara até está a parecer levemente que ele está brilhante, mas ainda assim ele está a precisar de uma lavagem. Não é por ele não estar péssimo, porque ele não precisa, ele está a precisar de uma lavagem. Vou também assim fazer uma hidratação na minha pele, porque eu estou assim podre mesmo. E vou tentar também, se der tempo, de arrumar o meu quarto. Amanhã não vou pegar em mais nada, eu vou-me dar direito a descansar, porque estou a precisar. É isso. Este vídeo é a prova de que eu tentei, quer dizer, mais ou menos, porque eu não gravei muita coisa, mas realmente é a prova que eu tentei. Eu tentei, e qualquer coisa, a minha melhor amiga, se vir este vídeo, que deixe nos comentários que ela é meu testemunha que eu tentei. Ela ouviu os meus áudios a reclamar do quanto eu estava farta disto e estava há horas. Bem, eu acho que já disse tudo o que eu tinha para dizer, então agora vou-vos mostrar o que é que eu fiz
Quero saber também depois a opinião de vocês nos comentários, não sejam muito mauzinhos, por favor. E é isso, malta. Ok, eu não sei se vocês estão a conseguir ver muito bem por conta da luz, mas basicamente está assim, ainda não está finalizado, como vocês podem ver ali o corpinho e as antenas. Estão à espera que alguém as pinte, não é? A folha, eu acho que ela está tenebrosa, mas eu já ouvi da boca de algumas pessoas que até não está tão má. Eu não sei se eu sou muito rigorosa ou se a pessoa que me disse isso era cega, mas eu realmente estou a achar que está péssimo. Mas pronto, pelo menos tem mais cor no papel. A borboleta, eu estou há muito tempo a olhar para ela, então não estou a conseguir gostar dela. Mas muitas pessoas já me disseram hoje e ontem que ela está muito boa, então assim, eu acho que só me resta acreditar. Para quem estiver na dúvida, eu estive a usar as aquarelas, por isso é que aquilo está tudo sujo, podre, e lápis de cor, que eu estive a usar os azuis, roxo, este aqui também é azul, o preto, o verde, que eu estive ali a dar aqueles detalhes ali meio esverdeados, e esta cor aqui eu ainda não usei, mas ainda vou usar também. Ai senhora, estou cansada, estou tão cansada. Realmente amanhã eu vou fazer é nada.